povo, como é que vocês estão? Como vocês viram aí, hoje o dia foi intenso. Já são umas 9 e poucas, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, calma aí. Ainda não, são 8h50. De manhã, como vocês viram, fui pra faculdade. E aí eu tive uma palestra, na verdade. Então eu fiquei por volta das 8, acho que foi isso. Das 8 até às 11 e pouco. Eu saí mais cedo, na verdade, pra também não chegar muito tarde em casa, até porque eu tinha coisa pra fazer hoje. E aí eu cheguei cedo em casa, fui pra academia, estudei inglês, fiz atividade de civil, mas já vou falar sobre isso. E agora eu tô aqui pra conversar um pouco com vocês sobre isso, sobre como foi minha primeira semana no quarto semestre de Direito. Eu já tive muitos trabalhos, né? O professor já passou leitura, capítulo de livro e tudo pra gente ler. Então eu já aproveitei, já consegui fazer logo tudo agora nessa semana, né? Só ficou faltando uns 2 tópicos de um livro e de um outro, porque ele passou só hoje de manhã, que ele colocou no grupo. Então não deu tempo de eu ler na semana, né? Porque ele colocou hoje. E aí eu vou ter que terminar nesse final de semana. Mas até então eu não consegui deixar nada acumulado. Eu consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer na semana, né, em relação à faculdade. E aí eu tô aqui justamente para falar um pouco com vocês sobre isso, né, de como foi a primeira semana. Eu não me lembro se eu já cheguei a mostrar para vocês, mas eu vou mostrar novamente, caso alguém não lembre. Esses aqui são os meus horários do quarto semestre. Então eu tenho Direito do Trabalho e Constitucional na segunda-feira. Na terça eu tenho Administrativo, Civil e Processual Civil, né, Direito Processual Civil. Na quarta eu tenho Seminter, que é um seminário, né, que eu já tive também bem semelhante com o do ano passado, quem já acompanhava meus vlogs aí do ano passado. E além de Seminter eu tenho Constitucional e Administrativo. E aí na quinta eu tenho Civil, Penal e Direito Processual Civil. E na sexta Penal e Direito Ambiental e Agrário. É isso. Minhas aulas começam às 7h30 e terminam às 12h45. E agora eu estou com 2 professores novos, né, que são de Administrativo, que mudou, e também, qual foi o outro? E de Penal, que mudou também. Mas é isso. Eu, na segunda-feira, né, foi o primeiro dia de aula, o professor de Direito do Trabalho, já era meu professor de Seminter, e ele também está sendo meu professor de Seminter nesse semestre. E aí ele passou a leitura do livro O Capital, de Marx, o capítulo 8. E aí eu fiz o fichamento. Calma aí, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só preciso lembrar onde foi que eu coloquei. Eu acho que foi aqui nessa pasta. Não tô nem lembrando mais onde foi. Calma aí, meu povo. Foi, tá aqui. Pronto. Aqui, ó. Fiz o fichamento. Já tá certo aqui. Na verdade o fichamento eu acho que é do outro livro, né, que ele passou hoje. Mas aí de qualquer forma eu ia fazer desse também, porque é bom, porque quando ele tá falando em sala de aula eu consigo me guiar, entendeu? Eu consigo ir acompanhando o que ele tá falando. E aí qualquer coisa eu tenho um suporte aqui, um material de apoio para dar uma pesca, né, uma olhada. E aí eu fiz o fichamento. Eu acho que eu já melhorei muito em relação a isso, a fazer resumo assim, fichamento e tal, anotação, resumo. Porque antes eu demorava mais e agora eu estou conseguindo fazer mais rápido. Porque eu coloco, como eu já falei várias vezes aqui também no canal de dica de estudo, eu coloco aquelas ondas de concentração, sabe? Ondas binaurais. Tem muito aqui no YouTube, tem vários tipos, né, de vários formatos. E aí me ajuda muito, porque eu coloco e aí eu começo a fazer, né? Eu vou lendo as páginas, né, o texto, e escutando. Então eu consigo ficar mais atento, mais focado. E aí eu consigo otimizar tempo, eu consigo fazer o resumo de forma mais rápida, né? E aí eu consegui fazer, eu fiz na semana, então tá aqui, tá vendo? Só ficou faltando um tópico, mas eu vou terminar amanhã. E eu vou terminar amanhã também o segundo livro que ele passou, e que já tá aqui no grupo, né, da disciplina. E aí eu vou mandar pro meu e-mail pra ler pelo computador, porque a tela é maior e fica melhor pra mim, né? Provavelmente eu vou fazer nesse mesmo formato aqui, um fichamento como esse, pra poder... Ainda tenho que até que grampear isso aqui depois, né? Porque tá solto. Pra poder ter como material de suporte, né? De apoio, já que o professor também pediu isso. Esse fichamento. Enfim, aí foi isso, Direito do Trabalho. A gente só tem aula com ele na segunda-feira.
e são 4 aulas. Então imagina, se eu faltar um dia, eu vou ficar com 4 faltas, então eu não posso faltar. E aí, depois de Direito do Trabalho, a gente teve Constitucional na segunda-feira, que foi o último horário. Mas foi mais uma conversa mesmo e tal, não teve nenhuma atividade não. Aí na terça, a gente teve Direito Administrativo na primeira aula, que o professor já passou, é o professor novo, e ele já passou como é que ia ser o esquema das avaliações e tal, né, o método de ensino, por aí vai. Aí ele disse que seriam 2 avaliações, e a terceira, até então, são de anotações, anotações que a gente vai fazer em sala de aula, de acordo com o que ele está falando ali, e aí no final ele quer que a gente entregue tudo a ele, entendeu? Eu acho que foi o que ele falou também, né? Porque isso faz com que a gente tenha que ir para a faculdade, tenha que ir para a aula dele. Porque se você não for, você não vai ter as anotações e depois você não vai ter o que entregar para ele, né? Como a terceira avaliação. Aí o que eu fiz para me ajudar também nisso, né? Eu já adiantei logo, já fiz logo essa semana também para não ficar com o assunto acumulado, para ser um BO a menos para mim. Eu já coloquei aqui, ó. Calma aí, galera. Eu vou botar na tela, vou tirar um print e vou botar na tela que fica melhor. Eu coloquei já os apontamentos do que ele vem falando em sala de aula. E aí vai ser bom porque aí quando tiver, né, as próximas aulas, eu já vou passando aqui, já vou deixando salvo. Porque aí quando chegar no final do semestre, já vai estar pronto. Eu só vou salvar o arquivo, né, eu vou deixar em PDF e mando para ele. Então vai ser um trabalho a menos também, já estou pensando a longo prazo, né? Então já vou deixando certo. Então, tipo, próxima aula na terça-feira. Assim que terminar a aula e eu anotar tudo o que ele falar, eu chego em casa, já passo direto aqui pro material para já ir deixando salvo, né? A professora de civil até então está dando aula remota, né? Porque ela deixou a aula gravada, porque ela não pôde dar nessa semana e nem na próxima. Eu não sei se na terceira, eu acho que é na terceira que ela vai voltar. E aí ela deixou a aula gravada, né? Então já teve a primeira aula e a segunda. A primeira aula eu já tinha feito as anotações do slide dela. E aí eu já fiz aqui também, já deixei pronto. E aqui foi da segunda aula dela, que eu anotei isso aqui hoje. Eu fiz hoje de tarde isso aqui, que foi sobre figuras híbridas, né? A primeira foi sobre... Normalmente é porque foi uma introdução, né, sobre o assunto, que esse semestre a gente está estudando Direito das Obrigações. E aí o primeiro slide foi mais sobre a diferença entre direitos reais, obrigações e tal. E aí nesse segundo slide que ela passou, né, que eu fiz hoje, que eu anotei, foi sobre figuras híbridas, né? Então tem esses 3 tipos aqui, e aí eu já anotei de cada um deles. E é isso. Até então é o que temos para civil. Aí depois de civil a gente teve direito processual civil, que na terça a professora não foi, a gente não teve aula com ela, e a gente saiu mais cedo, né? Aí na quarta teve Seminter, eu cheguei atrasado, então eu não consegui acompanhar a aula, mas pelo que eu já estou sabendo, o professor vai pedir para uma pessoa, né, um componente do grupo, apresentar algo que o professor vai sugerir a cada semana. Até então é o que se tem de Seminter, né? Aí depois teve Direito Constitucional, que aí a professora ela já foi introduzindo mais o assunto, né, falando um pouco sobre a questão dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Ela falou um pouco sobre isso, mas também não aprofundou tanto. Eu acho que vai aprofundar agora, segunda-feira. Então, por sinal, galera, foi uma coisa que eu senti falta também na sala de aula. Tem alguns professores, por exemplo, de administrativo, de processual civil também, que a gente teve ontem, na quinta-feira, que os assuntos novos da disciplina se relacionam com os anteriores que a gente teve. E aí, eu não estava lembrando de alguns, porque eu estava de férias e tal, então eu não estava pegando muito nos materiais, né? E aí eu senti falta dos meus resumos, né? Então, eu peguei aqui, eu coloquei dentro desse saco todos os meus resumos do semestre passado, que tem relação com o de agora, com as disciplinas no caso. Então, por exemplo, princípios do direito administrativo, ou então questões de direito processual civil, que a gente estudou no início com teoria geral do processo. Então eu vou tirar daqui e vou levar quando tiver aula, né, dessas disciplinas, dessas matérias. Eu consigo acompanhar a aula melhor, entendeu? Eu não estava lembrando, então eu tinha que ficar pesquisando ali na hora e tal. E aí isso me incomodou um pouco. Mas aí agora eu vou começar a levar meus resumos antigos, porque aí eu consigo ir me guiando, né, com isso. Aí na quinta-feira a gente teve civil na primeira aula, mas como foi remota, né, então a gente não teve nada. A professora colocou, na verdade, a aula remota, a aula gravada no caso,
E aí eu peguei só hoje o slide para fazer o resumo, né? Aí depois a gente teve penal com o professor novo. Ele, por sinal, já até colocou as datas das provas, né? Eu anotei aqui, ó, aqui foram as minhas anotações de direito do trabalho, do que o professor falou em sala de aula. Aqui foi de constitucional, administrativo. Aqui foi da primeira administrativo, da primeira aula. Aí eu já passei pro doc, né? Como vocês viram aí, porque, se eu não me engano, acho que a terceira avaliação as anotações tem que enviar por e-mail, né? Acho que não é por escrito. Enfim, mas qualquer coisa tá aqui também. Aí, em penal foi isso aqui, ó. O professor colocou as datas, né, das provas. A gente vai ter 2 provas e um seminário. O seminário vai ser primeiro, que vai ser agora em setembro. E eu vou ser o primeiro grupo a apresentar. Então, eu só não me lembro qual foi o tema que a gente ficou. Mas aí depois eu venho aqui e vou falando com vocês, né, no decorrer da semana. Aí na primeira unidade a gente vai estudar homicídio, infanticídio, abortamento, lesão corporal, injúria, calúnia, difamação, omissão de socorro. Na segunda unidade, ameaça, sequestro e cárcere, violação de domicílio, furto, roubo, extorsão, estelionato, receptação. Então é tudo isso que a gente vai estudar nesse semestre. Aí a gente vai ter a primeira prova, que vai ser dia 9 de novembro, e a segunda no dia 14 de dezembro. E o seminário também, né, que o seminário vai ser primeiro, como eu estava falando. Em relação à aula dele, eu gostei bastante, e a gente já começou a fazer algumas anotações. O primeiro assunto foi sobre homicídio. Aí eu cheguei a anotar aqui algumas coisas que ele colocou. Então, tipo, análise do tipo, o conceito de homicídio, algumas características, né, os sujeitos, elementos, consequências. E foi isso. Até então, esse aqui que eu tenho foi do primeiro tópico, né, que foi homicídio. O primeiro tema que a gente está estudando aí nesse semestre, na parte especial da disciplina, né, do Código Penal. E é isso, meu povo. Aí sexta-feira, né, que foi hoje, no caso, na primeira aula a gente não teve nada, e na segunda, que seria Direito Ambiental e Agrário, foi palestra. Eu não tive aula mesmo, entende? E foi isso. Eu tô animado com o quarto semestre, tô conseguindo me organizar, relacionar, né, conciliar os estudos, né, faculdade, com o trabalho aqui, né, e tal, postando vídeos e tudo. Então tá dando certo, tô conseguindo manter a frequência também. Mas é isso, vamos que vamos. Eu espero que vocês tenham gostado aí um pouco das minhas atualizações da faculdade. Mas aí, como eu tava falando, no decorrer da semana, eu venho trazendo mais novidades para vocês e venho falando como é que eu tô me saindo, prova, avaliação, atividade, né, trabalho em grupo, individual. E tudo que estiver acontecendo aí, né, rolando, eu venho aqui atualizando, né, falando pra vocês. Mas é isso, galera. Como eu sempre digo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.